Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso completo de SCADA-BR 1.2. Na aula de hoje, nós veremos a comunicação Modbus TCP/IP no SCADA-BR. Então, esta aula será dividida em duas partes. A primeira parte será a instalação de um software para simular um dispositivo que se comunica por Modbus TCP/IP, e a segunda parte será a configuração propriamente dita do protocolo Modbus no SCADA-BR. Então, para a gente fazer essa comunicação aqui via Modbus TCP/IP, eu escolhi este software aqui, que é um simulador, que ele simula como se fosse um CLP Modbus. Na verdade, ele só tem uma interface didática que lembra a aparência de um CLP. Então, eu escolhi esse simulador aqui, porque é um software bem simples. Então, apesar de não ser o simulador mais completo, ele vai servir bastante aqui para o nosso curso por causa da sua finalidade didática. E ele pode ser instalado no mesmo servidor Tomcat que o SCADA-BR roda, então isso é uma facilidade adicional. Então temos aqui o simulador de CLP Modbus da ProTut, né? Inclusive, para dar os devidos créditos, esse aqui é o site da ProTut, protut.com.br, e esta aqui é uma empresa júnior da UTFPR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então é uma empresa júnior de engenharia elétrica e automação industrial. Então depois, se você quiser conhecer o site deles, entrar em contato, eles prestam consultoria nessas áreas de engenharia elétrica e automação industrial. Então vou deixar aqui o site, vou deixar na descrição também, caso vocês queiram conhecer a empresa que fez este software aqui, que a gente vai utilizar ao longo deste curso. Então, para fazer a instalação deste software de simulação é bem simples. Este é um software que você vai acessar aqui no GitHub deles, eu vou deixar o link também na descrição. E você vem aqui na parte de instalação e você clica aqui nesse arquivo clp.war, nesse link aqui, e ele já vai fazer o download do arquivo, e já vai ser um arquivo pequeno, bem rápido de fazer o download, então aqui já tem baixado. Então, uma vez que você fizer o download deste arquivo, basta você pegar e copiar para a pasta de instalação do seu SCADA-BR. Então, aqui ele dá o caminho da instalação no Windows. Eu também vou deixar aqui na tela os caminhos padrão para Windows e para Linux, de onde você tem que jogar esse arquivo. E então a gente vai vir aqui, vai copiar esse arquivo clp.war que a gente baixou, né? E vamos colar na nossa pasta do Tomcat. Então aqui eu já abri o caminho da instalação no Windows. Eu só vou vir aqui então e colar na pasta Web Apps. Então vou dar aqui a permissão para colar. E ele já vai colar aqui a informação. Se já estiver rodando o seu servidor Tomcat, ele já vai extrair a pasta também. Então ele vai criar uma pasta CLP aqui. Então aqui ele acabou de criar a pasta CLP. E na maioria dos casos já está funcionando. Em casos muito específicos, talvez você precise reiniciar o seu servidor. Então daí você viria aqui no Service Manager, né? Você daria um stop para parar o serviço. Depois que tivesse parado, você clicava aqui em Start de novo e você reiniciava o seu servidor do SCADA-BR, do Apache Tomcat. Então aqui, como já foi feita a instalação, vou só mostrar como você acessa. Então você usa o mesmo caminho aqui no navegador que você utilizaria para acessar o SCADA-BR. Então aqui no meu caso é localhost 2.8080. Só que em vez de digitar SCADA-BR, você digita CLP, tudo minúsculo, em seguida. E daí ele vai carregar aqui o aplicativo desse simulador. Então aqui ele vai carregar, carregou. Então apenas mostrando a interface. Então é um simulador didático, então ele tem um aspecto mais visual. Então ele aqui aparece um CLPzinho pequeno, né? E você pode ter aqui nessas opções de exibir os estados lógicos. Então ele mostra o 1 e o 0 binário aqui das entradas e saídas digitais. E tem uma opção de você exibir como se fossem lâmpadas nessas saídas. Então aqui é como se você tivesse uma carga acionando essas lâmpadas aqui. Então você consegue daí ter uma visualização mais didática de como está acontecendo essa comunicação. Aqui também temos uma tabela com endereços Modbus. Então temos aqui faixas Modbus e alguns valores, né? Então a gente vai utilizar isso aqui quando a gente estiver trabalhando com endereços que não estejam representados nessa foto aqui. Então, por exemplo, essa tensão fictícia aqui, essa temperatura, esses valores aqui, a gente vai utilizar também para fazer a comunicação. E aqui temos uma pequena caixa de informações da conexão, que a gente vai utilizar depois para conectar o SCADA-BR com este simulador aqui. Também tem a opção de definir valores aleatórios, então ele fica alterando aqui os valores dessa exibição de forma aleatória.
E valores padrão ele vai deixar como está aqui. Então, nesta configuração aqui, são os valores padrão deste simulador. Bom, agora que a gente já viu qual vai ser o simulador que a gente vai utilizar para comunicar aqui com o SCADA-BR, vamos na parte de configuração mesmo da comunicação Modbus TCP/IP. Então a gente tem que acessar aqui a página de Data Sources, e nesta página a gente vai criar um novo Data Source do tipo Modbus TCP/IP. Então aqui temos a lista de Data Sources, você vai escolher aqui Modbus IP, então é assim que ele se chama, e você vai clicar aqui em adicionar para adicionar este novo Data Source no SCADA-BR. Então aqui já carregou a interface do Data Source Modbus IP. Se você assistiu a aula sobre Modbus Serial, você vai perceber que a interface para Modbus IP é praticamente a mesma, então são quase os mesmos recursos aqui de configuração. Apenas difere que em vez de você for configurar uma comunicação serial, você vai configurar uma comunicação por protocolo de rede, então protocolo TCP/IP ou UDP no caso. Então, para começar aqui a explicação de como funciona esse Data Source, temos aqui nessa parte direita a parte de configuração da comunicação. Então, essas propriedades aqui do Modbus IP são as configurações da comunicação. Aqui do lado direito nós temos algumas ferramentas de teste de comunicação. Então, pesquisa de nós, leitura de dados Modbus e teste de localizador de ponto. Quando a gente salvar esse Data Source, aqui embaixo vai aparecer também a parte de configuração dos data points, que daí é para você configurar cada dado que você vai trazer aqui para o SCADA-BR. E então a gente vai começar aqui com as propriedades do Modbus IP. Então a primeira coisa é criar um nome para nossa fonte de dados, né? Então vou criar aqui, por exemplo, simulador TCP/IP, Modbus TCP/IP, Modbus TCP/IP. Então a gente vai identificar esta fonte de dados com esse nome para facilitar. Aqui temos um export ID que é gerado automaticamente, você não precisa alterar. Aqui o período de atualização, então a cada quantos minutos ou segundos ou horas vai ser feita a atualização dessas informações com o seu dispositivo, ou aqui no caso com o simulador. Eu vou deixar aqui esta atualização para este exemplo como 15 segundos, então 15 segundos. Então ele vai atualizar a cada 15 segundos. Temos a opção aqui de quantização. Essa opção aqui ela faz que essa busca de dados no dispositivo ela seja feita em horários mais cheios, então não vai ser exatamente quando você clicar para habilitar a comunicação, mas vai ser no horário mais cheio possível essa busca aqui das informações. Eu vou deixar novamente aqui na tela o mesmo exemplo que eu dei na aula de Modbus Serial sobre quantização. Então daí com este exemplo fica mais fácil de você ter uma ideia do que significa esses horários cheios que eu estou falando aqui. Além disso temos a opção de timeout, que é onde muita gente erra na comunicação Modbus, que o timeout é o tempo máximo que o dispositivo tem para responder uma requisição aqui do mestre. Então, por padrão, temos 500 milissegundos, que eu acho que é pouco. Então, na maioria dos casos, você precisa de um timeout maior. Então, vou, por exemplo, colocar aqui 2000, que é 2 segundos. Então, o timeout, quando você tem um timeout muito baixo, não dá tempo do seu dispositivo responder, e daí acaba ocorrendo uma falha de comunicação. Então é sempre bom você colocar um timeout razoável. Se você não souber, você coloca um timeout bem alto e vai diminuindo por tentativa e erro até você encontrar um valor que seja adequado para a sua utilização. Além disso, temos as retentativas. Então, se a primeira tentativa aqui falhar por timeout, ele vai tentar mais 2 vezes se comunicar com o dispositivo. Depois temos aqui a opção de marcar para fazer uma requisição apenas de quantidades contíguas. Então, se você marcar isto na hora de fazer uma requisição Modbus para um endereço que tenha vários bits ou vários registradores em sequência, em endereços contíguos, né, sequenciais, o SCADA-BR vai tentar fazer essas requisições de uma vez só, ou pelo menos otimizando para que essas requisições sejam feitas englobando vários endereços numa única requisição de valores. Isso pode não funcionar em alguns dispositivos, em outros pode funcionar, então daí vai da sua necessidade de utilizar essa opção aqui. Criar pontos de monitor de escravo é para você criar um data point. Então, depois que você salvar essa comunicação aqui, ele vai criar um data point apenas para representar se a comunicação está funcionando ou não. Então, é para isso que serve esse ponto monitor aqui de escravo, é para monitorar se está funcionando a comunicação com os seus dispositivos, né, seus escravos na rede Modbus. Além disso, temos uma opção aqui de criar ponto monitor de conexão. Daí, neste caso, é para você monitorar não exatamente os escravos Modbus, mas a comunicação aqui por TCP ou por UDP ou por outra configuração que você tenha colocado aqui.
para você monitorar também num data point. Além disso, temos as opções de máxima contagem de leitura de bits e de leitura de escrita de registradores. Então, essas opções aqui você pode deixar os valores padrão, mas elas definem basicamente quantos valores o SCADA-BR consegue ler ou escrever numa tacada só, nas opções binárias aqui de bits ou nas opções de 16 bits que são os registradores. Na maioria dos casos, eu já vou lembrando que você não precisa alterar esses valores. E por fim, temos as opções aqui da comunicação TCP/IP mesmo, da comunicação via protocolo de rede, que são as configurações que a gente vai ter que alterar aqui se a gente quiser fazer uma comunicação com o dispositivo. Então, primeiro é o tipo de transporte, então pode ser TCP, que é um protocolo de internet, UDP, que é outro protocolo, ou TCP com Keep Alive e TCP Listener. O Keep Alive numa comunicação TCP é uma espécie diferente de ferramenta que mantém essa comunicação TCP sempre aberta. Então, mesmo que você não esteja se comunicando aqui com o dispositivo para requisitar alguma informação Modbus, ele vai enviar um pacote TCP periodicamente só para não fechar essa comunicação com o seu dispositivo. Nem sempre essa opção de Keep Alive vai estar habilitada. No caso do nosso simulador, sim. Então aqui temos, se a gente colocar aqui, vai estar o status do Keep Alive on, né, ligado. Então a gente vai marcar este TCP com o Keep Alive na nossa comunicação. Em outros dispositivos pode ser apenas o TCP sem o Keep Alive mesmo. O host é o caminho, o endereço IP do nosso dispositivo. Aqui no nosso caso é o localhost mesmo, então está instalado na mesma máquina, então eu posso colocar localhost aqui. Ou eu poderia colocar o endereço IP se fosse um dispositivo que estivesse ligado em uma rede, por exemplo. Então vamos colocar aqui localhost. Vou dar um zoom aqui novamente para ficar mais fácil de visualizar. A porta padrão do protocolo Modbus é a porta 502. Então vou deixar aqui a 502. E no nosso caso do nosso simulador, deixa eu tentar colocar numa aba nova para não ficar com o zoom meio estranho aqui. Então, não sei se eu diminuo no zoom aqui, ele diminui aqui também. Não, aqui então. Então, a nossa porta padrão do simulador é a 502 também. Dependendo do seu dispositivo e da sua comunicação, você pode estar utilizando uma outra porta para se comunicar com o dispositivo. Então, sempre veja a comunicação do seu dispositivo no manual do CLP ou da IHM ou de qualquer dispositivo que você esteja utilizando para saber exatamente qual é a porta de comunicação que você vai fazer essa conexão. Então aqui vamos colocar a 502. Encapsulado é para o caso de você estar fazendo uma comunicação que não é uma comunicação propriamente de Modbus TCP, mas é um Modbus RTU, ou seja, um Modbus serial encapsulado enviado por protocolo TCP. Então é como se você colocasse o Modbus serial, abraçasse ele dentro de um pacote TCP/IP e apenas transmitisse ele por internet. Então você não está utilizando exatamente a especificação TCP/IP do Modbus. Então você pode marcar encapsulado nestes casos, não é o caso aqui. E daí você já tem a sua comunicação Modbus TCP previamente configurada. Basta você salvar aqui o data source e já vai estar funcionando. Apenas para eu não me esquecer de falar, então aqui também temos alguns níveis de alarme para exceções de leitura ou de escrita do data point ou do data source. Então, uma exceção aqui você pode configurar o nível de alarme que ele vai gerar. Então, caso haja uma falha de comunicação com o data source, por exemplo, pode ser um alarme urgente, crítico, de risco de vida, informação ou nenhum alarme. Então, aqui você pode configurar essas opções aqui também. Então, retomando aqui com as ferramentas de teste de comunicação. Nós temos aqui 3 ferramentas, né? Pesquisa de nós, leitura de dados e teste de localizador de ponto. Então a gente vai utilizar primeiro essa pesquisa de nós aqui para encontrar quantos escravos Modbus nós temos numa rede. Então aqui no nosso caso do simulador, a gente está utilizando o escravo no endereço 2, né? E ele tem que achar esse endereço 2 nessa pesquisa de nós. Então você tem que manter desligado aqui o data source, então tem que estar vermelho aqui para você poder usar essas ferramentas. E a gente vai clicar aqui em pesquisar por nós e ele vai pesquisar do 1 ao 240 ou 247 os nós Modbus até encontrar algum escravo aqui na rede. No nosso caso, nós temos apenas este simulador como escravo, mas caso você tivesse uma rede Modbus TCP com mais de um escravo, ele teria que encontrar todos eles aqui nesta pesquisa. Então aqui ele está fazendo a pesquisa, ele já encontrou aqui o endereço 2 do escravo, e ele vai ficar pesquisando até o 247.
Então aqui, como ele já encontrou e nós não temos outro dispositivo na rede, eu posso cancelar aqui. Isso aqui é só para confirmar que ele está reconhecendo esse dispositivo aqui na nossa rede. Então agora a gente já sabe que o endereço do escravo, o ID do escravo é o 2. Então nas outras ferramentas a gente tem que colocar sempre o ID 2 caso a gente queira fazer a comunicação com o dispositivo. Aqui a opção de leitura de dados é para você ler alguns endereços numa faixa, né? Então você pode escolher qual faixa Modbus aqui você quer ler as informações brutas mesmo do dispositivo. E daí você pode colocar aqui o offset e o número de registradores nesse endereço. Então aqui apenas para dar um exemplo, eu vou ler essas entradas discretas aqui, por exemplo, que vão do endereço 0 até o endereço 7, ou seja, são 8 endereços dentro dessa faixa aqui. Então eu vou colocar aqui entradas discretas, começando no offset 0, né, no endereço 0 dessa faixa, e eu vou ler 8 endereços a partir deste offset 0, então vai do 0 ao 7 aqui. Se eu colocar aqui em ler dados, ele já me deu a resposta aqui, então false, true, false, true, false, true, false, true, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, que é basicamente o que a gente tem aqui, então falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Se a gente colocasse aqui para exibir os estados lógicos também, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então aqui já comprovamos que ele está recebendo corretamente essas informações aqui do dispositivo, né, do simulador. Então aqui a gente já sabe que a nossa comunicação está funcionando corretamente. Bom, uma vez que a comunicação já está funcionando corretamente, então agora a gente já pode fazer a configuração dos data points mesmo, para a gente poder trazer aqui para o SCADA-BR essas informações aqui das bobinas, das entradas, enfim, das memórias que nós temos no dispositivo. Então a gente poderia configurar os data points aqui pela interface dos data points mesmo, clicando aqui em adicionar um novo, né? Então, clicando aqui nessa pecinha de Lego, ele já abre aqui para a gente fazer essa adição de um data point. Ou a gente pode utilizar esta ferramenta aqui do teste de localizador de ponto. Esta ferramenta aqui, ela permite que você faça a leitura dessa informação aqui que você está procurando do data point. Então você pode ler aqui essa informação e clicando nesse botão aqui de adicionar ponto, você já copia as informações dessa janela para a janela de adicionar um data point novo. Então ela permite você testar essas informações antes de criar o data point propriamente dito. Então, seguindo esta lógica, eu vou utilizar esta ferramenta aqui do teste de localizador de ponto para criar as nossas bobinas agora. Então, temos aqui as bobinas 0, 1, 2 e 3, os endereços delas, né? Que são as bobinas Q0, Q1, Q2 e Q3, que representam essas 4 saídas aqui do dispositivo fictício. Então, temos elas começando em true, false, true, false. Então, vamos aqui. O ID do escravo é 2, a faixa do registro é bobina, o tipo de dados é binário, porque bobina só pode ser um dado binário, tá? Então, mesmo que tenha outras opções aqui, isso aqui não convém com a faixa de registro, então até se eu voltar aqui, agora ele desativou essa opção de alterar, porque isso aqui não faz sentido. O offset é o endereço daquela bobina no nosso CLP, então aqui temos o endereço 0, por exemplo, para começar com essa primeira bobina. Aqui bit, registradores e codificação são opções que não estão ativadas, porque não se aplicam à faixa de bobinas aqui. E se a gente clicar em ler, ele tem que dar o resultado true, que é o resultado que nós temos aqui. Então, o verdadeiro desse endereço aqui. Então, uma vez que a gente já confirmou que estes valores estão batendo com o dispositivo, eu vou clicar aqui em adicionar ponto. Então, ele já copiou essas informações aqui para baixo. O ID do escravo, a faixa de registro, o offset. Já marcou como configurável, então eu posso ler e escrever pelo supervisório aqui. E eu vou dar o nome aqui de saída Q0, que é a saída aqui desse dispositivo fictício, então clicando aqui em salvar, ele já vai salvar aqui, criou o nosso data point, já listou aqui, e eu posso fazer isso para os outros endereços. Então eu posso fazer para o offset 1 aqui, eu vou ler o valor, ele está false, que bate com o que temos aqui, então false, vou clicar em adicionar, coloco aqui como saída Q1, e vou repetir esse passo para a saída Q2 e Q3. Então, 2 eu vou ler e vai dar true. Adicionar aqui como saída Q2. Saída Q2. Salvando aqui.
e saída Q3. Então, lendo ele vai dar false, adicionando como saída Q3, saída Q3 e temos salvo aqui. Então, fizemos isso para os nossos endereços binários, né, dessa faixa aqui. Agora vamos fazer a mesma coisa para as entradas discretas. Eu vou dar exemplo aqui apenas desses dois primeiros endereços e os outros eu vou fazer aqui cortando no vídeo porque é o mesmo passo a passo. Então, eu vou fazer o endereço 0 e o endereço 1 de entradas discretas. E depois os outros eu vou deixar para vocês fazerem em casa como exercício. Então, entradas discretas ou input status. O tipo é binário. O offset a gente vai começar no 0. Vamos ler esse valor. Então, ele já leu aqui como false, que é exatamente o que temos aqui no primeiro, que é um 0. Podemos adicionar então como entrada. Como que ele chama essa entrada? I0. Então, entrada I0. Salvando aqui. E vamos fazer a mesma coisa para a entrada I1. Então, vamos ler esse endereço. Deu true, verdadeiro. Bate com o que ele tem aqui. Então, a entrada I1 é verdadeiro, né? Tem o valor 1. Vamos, então, adicionar esse ponto como entrada I1. E salvar aqui. Então, agora eu vou pular o vídeo para as outras entradas. E a gente continua na próxima faixa de registro. Então, aqui eu já adicionei todas as entradas do I0 ao I7. E agora a gente vai começar com as faixas que não são binárias aqui do nosso dispositivo. Então, acessando aqui temos os registradores de entrada ou registradores input registers, né? Que são faixas de 16 bits, então elas podem ser codificadas com diferentes formatos numéricos. Na aula sobre Modbus Serial eu falei mais a fundo sobre isso. Então, temos aqui uma faixa que representa uma tensão, então isso aqui é um valor inteiro, que está como 127. E temos um valor aqui no endereço 1, dessa faixa aqui, que representa uma temperatura. Então, temos 20.30, que é um valor de ponto flutuante, um valor com casa decimal. Então, a gente tem que registrar essas informações aqui no SCADA-BR. Então, vamos começar primeiro com esse offset 0 aqui. Então, vamos lá para o localizador de ponto. Vamos para registrador de entrada, Input Register. Vamos achar então aqui a faixa inteiro, né? Então vamos tentar primeiro com o inteiro sem sinal. Então o offset é 0. Vamos ler aqui. Deu 127. Nessa parte aqui de valores de 16 bits, como eu falei na aula de Modbus Serial, essas informações aqui muitas vezes você vai ter que ver no manual do seu dispositivo, CLP, IHM ou outros, qual é o tipo de informação que você vai buscar aqui, se é um inteiro, se é um binário, se é um valor BCD. E caso essa informação ela não seja fornecida pelo manual, daí você vai ter que vir aqui nessa opção de leitura mesmo do SCADA-BR e fazer por tentativa e erro. Então, por exemplo, se eu tentasse ler essa informação com uma codificação de BCD, ele daria um valor de 70 aqui que não convém, porque eu sei aqui que o nosso valor atual é 127. Então vai muito de você saber qual valor que tem que ser lido e você fazer esse teste aqui para você encontrar o formato numérico adequado. Aqui se fosse um inteiro de 2 bytes com sinal, provavelmente daria o mesmo valor. Então, entre o sem sinal e o com sinal, eu vou arriscar aqui que esse é um valor com sinal. Então, inteiro de 2 bytes com sinal. Lendo aqui deu 127. Vou adicionar esse ponto com esta codificação aqui. Então, isso aqui vai representar uma tensão, né? Então, vou colocar então aqui tensão do simulador. Então, offset, tudo certo. Vou salvar essa informação aqui. E o offset 1, ele está representando uma temperatura. Então, é um valor com casa decimal. Então, vou fazer a leitura dessa informação. Aqui ele está lendo como um inteiro de 2 bytes, então vamos alterar para um valor float. Valores float são valores com casas decimais, né? Valores de ponto flutuante. Então vamos testar o float aqui. Então deu 2.7 e a 23, ou 10 elevado a 23. O que não é, com certeza, esse valor aqui. Então vamos tentar como um float trocado. Vamos ler aqui. 20.3, que é basicamente o 20.30 aqui. Se eu clicasse aqui em definir valores aleatórios, eu podia modificar esse valor aqui, então ficou 26.28. Então eu posso fazer uma nova leitura e ver se essa informação atualizou. 26.28. Então,
basicamente o que eu estou lendo no SCADA-BR aqui é o que eu tenho no meu dispositivo de fato. Então, se eu ficar mudando essa informação aqui, eu consigo lê-la no SCADA-BR em tempo real e vai bater com o que está na tabela. 23.20, aqui 23.19, que 23.20 também, apenas com um erro de precisão. Então, é este formato numérico aqui mesmo, podemos bater o martelo. Então, vamos adicionar isso aqui então como uma temperatura do simulador, né? Simulador. Lembrando que isso aqui são temperaturas, coisas fictícias, então é só para a gente ter uma noção didática do que a gente está fazendo. Então, temperatura e tensão. E agora a gente vai para a última faixa de registro, que são os registradores holding. Então, nesta faixa temos no offset 0 uma porcentagem e no offset 1 uma porcentagem também. Aqui é uma porcentagem sem casa decimal, então é um valor inteiro. Então, vamos adicioná-los como um valor inteiro aqui no SCADA-BR. Então, faixa registrador holding, offset 0. Vamos tentar ler com um valor inteiro de 2 bytes com sinal. Deu 81. Bate com o que temos aqui, 81. Então, podemos adicionar isso aqui então como porcentagem. Eu vou colocar porcentagem entre parênteses aqui um 1 para você diferenciar do outro data point. Então, simulador. Porcentagem. Primeira porcentagem aqui, né? Porcentagem 1. E para o endereço offset 1 aqui, vamos ler. Deu 35. Bate com o valor que está aqui. Vai ser então a porcentagem 2. Acabei perdendo o pedaço final da gravação, mas basicamente eu salvei então o datapoint como porcentagem 2 simulador. E agora faltaria para a gente apenas ver funcionando isso aqui, porque a comunicação já foi estabelecida. Então lembrando que para isso nós temos que ativar cada um dos datapoints, então temos que clicar no status deles até ficar verde. Ou podemos clicar também aqui neste botão para ativá-los todos de uma vez. Então eu vou ativar todos aqui. E temos que habilitar aqui o data source. Então quando a gente habilita o data source, a gente faz funcionar propriamente dita a conexão do nosso SCADA-BR com o dispositivo ou com o simulador aqui no caso. Então aqui já está estabelecida a conexão. Vamos abrir aqui a watchlist para ver como se comporta então esta conexão que a gente acabou de criar. Lembrando que está aberto aqui então o nosso simulador. Eu vou inclusive tentar colocá-los lado a lado aqui, porque eu quero mostrar então a parte didática do simulador, como a gente consegue através desse simulador ver o negócio funcionando na prática mesmo. Então eu vou adicionar aqui na watchlist os datapoints que a gente acabou de configurar. Então vamos adicionando aqui todos eles. Vou até abrir aqui em tela cheia para ficar mais fácil. Então você pode ver aqui os status, né? 01, 01, 20, 65. Enfim, as mesmas informações que temos lá no simulador. E agora a parte legal desse simulador, que é o que a gente vai usar agora nas próximas aulas desse curso, é a possibilidade de você escrever alguma informação aqui pelo SCADA-BR e ele já atualizar aqui graficamente na nossa imagem do CLP. Então, por exemplo, eu vou utilizar essas saídas aqui. Digamos que eu queira apagar a saída Q0. Então eu vou aqui e vou escrever um 0, né, um falso. Ele já atualiza aqui. Eu posso também ligar todas as saídas. Então vou escrever 1 em todas as saídas aqui. 1 e 1. Então com isso eu consigo acender aí todas as lâmpadas. E a mesma coisa vale para os valores da tabela. Embora eles não possam ser alterados aqui graficamente porque eles não aparecem na imagem, eu consigo alterá-los na tabela no caso dos registradores holding que são para leitura escrita. Então, se eu quisesse alterar aqui o valor de porcentagem, eu poderia alterar aqui de 20% para 99%, por exemplo. Então vamos digitar aqui 99 e ele já atualizou aqui na minha tabela. Então, por isso que esse simulador vai ser tão utilizado, ele é tão prático aqui para nossa finalidade de ensinar o SCADA-BR, tanto para aprender essa parte de comunicação, quanto depois lá para frente quando a gente for ver receitas e outras coisas do software. Então com isso nós encerramos a nossa aula de hoje sobre comunicação Modbus TCP/IP. E se você gostou deste conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal Celso Automação, ativar as notificações, curtir e compartilhar este vídeo. Nos vemos na próxima aula.